Eu nunca imaginei que o silêncio de uma criança pudesse pesar tanto quanto uma montanha sobre meus ombros. Mas ali estava eu, sentada no chão frio do banheiro da mansão dos Cavalcanti, com Isabela nos meus braços, seus olhos castanhos me encarando com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Ela tinha apenas 7 anos e não pronunciava uma palavra há quase 2. Os médicos diziam mutismo seletivo. Os pais diziam tragédia. Eu dizia esperança, mesmo quando ninguém mais acreditava. O frasco de vidro âmbar estava na minha mão direita, ainda morno do bolso do meu avental. Dentro dele, um líquido dourado que minha avó chamava de lágrimas da floresta, uma mistura ancestral de ervas do interior de Minas Gerais que ela jurava ter curado males que a medicina não explicava. Eu havia roubado essa receita do caderno dela 3 dias depois do enterro, quando percebi que Isabela estava piorando. Não melhorando. Piorando. Se afastando ainda mais do mundo, construindo paredes cada vez mais altas ao redor do seu silêncio. A mansão cheirava a lírios brancos e desinfetante caro. Tudo ali era impecável, reluzente, perfeito demais. Menos Isabela. Menos aquela menina de cabelos cacheados que um dia cantava canções infantis pelos corredores e agora apenas desenhava círculos pretos em folhas brancas, um atrás do outro, como se tentasse apagar algo que só ela conseguia ver. Meu nome é Helena. Tenho 24 anos e trabalho como babá 3. Antes disso, eu limpava casas no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até as mansões da Savassi. Minha mãe fazia o mesmo trajeto, só que ela nunca voltou de um desses turnos. Aneurisma cerebral aos 42 anos, no meio do corredor de uma casa que não era dela, segurando um pano de chão que ainda estava úmido quando eu cheguei ao hospital. Foi por ela que aceitei esse trabalho. Foi por ela que prometi a Isabela, no dia em que a conheci, que nunca a abandonaria. E foi por ela que decidi arriscar tudo naquela manhã de outubro. O líquido tinha gosto de terra molhada e mel selvagem, com um toque amargo de casca de romã. Minha avó dizia que era preciso tomar 3 gotas debaixo da língua, em jejum, durante 7 dias seguidos, sempre ao amanhecer. Mas Isabela não conseguia engolir nada que não fosse doce desde o acidente. O acidente. Ninguém falava sobre isso na casa. Era como se aquele dia no parque nunca tivesse existido. Como se a prima mais velha nunca tivesse empurrado Isabela do balanço. Como se a queda não tivesse sido tão feia. Como se o sangue no concreto fosse apenas uma mancha de tinta vermelha que a chuva levou embora. Mas eu vi. Eu estava lá. Eu segurei a cabeça dela no meu colo enquanto esperávamos a ambulância, sentindo sangue quente escorrer entre meus dedos, vendo seus lábios se moverem sem som, como um peixe fora d'água procurando ar. E foi naquele momento que algo dentro de mim mudou. Não era só um trabalho. Era uma missão. Coloquei 3 gotas do líquido dourado em um copo de suco de laranja que preparei especialmente para ela. Observei o líquido se dissolver, criando pequenos redemoinhos luminosos que pareciam dançar antes de desaparecer completamente. Isabela segurava seu coelho de pelúcia cinza, o algodão, e me olhava com aquela expressão que eu já conhecia tão bem, desconfiança misturada com uma pontinha de curiosidade. É especial, eu sussurrei, aproximando o copo dos lábios dela. Minha avó costumava fazer para mim quando eu tinha medo de falar. E sabe o que aconteceu? Um dia eu acordei e as palavras simplesmente saíram, como passarinhos que estavam presos e finalmente encontraram a porta aberta. Isabela inclinou a cabeça, um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas eu conhecia cada um dos seus movimentos. Conhecia o jeito como ela mordia o lábio inferior quando estava pensando. O jeito como seus dedos apertavam o algodão quando estava com medo. O jeito como seus olhos brilhavam quando algo a interessava, mesmo que apenas por um segundo. Ela bebeu 3 goles pequenos, hesitantes. E então aconteceu algo que eu nunca tinha visto antes. Suas pupilas se dilataram. Sua respiração ficou mais profunda. E pela primeira vez em 2 anos, ela sorriu. Não aquele sorriso educado que fazia para os pais durante o jantar, mas um sorriso real, genuíno, que alcançava seus olhos e iluminava seu rosto inteiro como se alguém tivesse acendido uma vela dentro dela. Eu não sabia ainda que aquele seria apenas o primeiro de muitos milagres. Nem que, em 7 dias, minha vida, e a dela, nunca mais seriam as mesmas. Tudo o que eu sabia era que, pela primeira vez desde o acidente, Isabela parecia viva. Se você já passou por algo parecido, se já cuidou de alguém que parecia perdido em seu próprio silêncio, deixe um like. Porque o que aconteceu depois mudou tudo.
E eu preciso que você fique aqui comigo para descobrir como uma babá sem nada e uma criança sem voz conseguiram desafiar uma família inteira de milionários. Os Cavalcante não eram apenas ricos. Eles eram a definição de poder em Belo Horizonte. Henrique Cavalcante, o pai de Isabela, era dono de uma das maiores construtoras do estado. Mariana, a mãe, vinha de uma família tradicional de fazendeiros do sul de Minas. Juntos, eles tinham tudo que o dinheiro podia comprar: uma mansão de 1.000 metros quadrados no melhor bairro da cidade, carros importados, viagens para a Europa 3 vezes por ano, e uma coleção de arte que valia mais do que a maioria das pessoas ganharia em 10 vidas. Mas não tinham a voz da filha. E isso os destruía por dentro, mesmo que nunca admitissem. No segundo dia, Isabela acordou diferente. Ela desceu para o café da manhã sozinha, algo que não fazia meses, e sentou-se à mesa com os pais. Mariana quase deixou a xícara de café cair quando viu a filha ali, vestida com o uniforme da escola que não usava desde o ano anterior, os cabelos presos em 2 tranças que eu havia feito antes de ela acordar. Bom dia, querida, Mariana disse, a voz trêmula. Henrique abaixou o jornal, os olhos arregalados por trás dos óculos de leitura. Isabela não respondeu, mas pegou um pão de queijo do cesto, partiu ao meio e comeu. Mastigou devagar, metodicamente, como se estivesse redescobrindo o sabor. E então olhou para mim, que estava parada perto do buffet, e fez um gesto com a mão. Um gesto simples, polegar para cima. Meu coração quase parou. Era a primeira vez que ela se comunicava voluntariamente em semanas. Mariana não percebeu. Ela estava ocupada demais tentando não chorar, fingindo ler mensagens no celular para disfarçar a emoção que ameaçava transbordar. Henrique voltou ao jornal, mas eu vi suas mãos tremerem nas bordas do papel. Naquela noite, enquanto dava banho em Isabela, notei algo estranho. Sua pele tinha um brilho diferente, como se estivesse iluminada por dentro. E quando mergulhou na banheira cheia de espuma, ela riu. Não foi um som alto ou estridente. Foi uma risadinha baixa, contida, como se estivesse testando se ainda sabia como fazer aquilo. Mas foi real. E foi a coisa mais bonita que eu já tinha ouvido. Você está voltando, eu sussurrei, passando a esponja em seus ombros. Devagarzinho, como uma borboleta saindo do casulo. E eu vou estar aqui, Isa. Cada dia, cada passo. Eu prometi, lembra? Ela assentiu. E então, pela primeira vez em 2 anos, ela abriu a boca. Não saiu nenhum som. Mas ela tentou. Vi seus lábios se moverem, formando uma palavra silenciosa que parecia obrigada. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Sequei rapidamente, esperando que ela não percebesse. Mas Isabela levantou a mãozinha molhada e tocou minha bochecha, seus olhos cheios de uma compreensão que ia muito além dos seus 7 anos. No terceiro dia, as coisas começaram a ficar complicadas. Mariana me chamou no escritório dela, um cômodo enorme com estantes de mogno e uma mesa de tampo de vidro que refletia tudo como um espelho. Ela estava usando um conjunto de linho bege e seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa. Helena, eu notei mudanças na Isabela, ela começou, a voz controlada demais, formal demais. O doutor Montenegro passou aqui ontem e disse que ela está mais presente, mais engajada. Ele quer saber se você mudou alguma coisa na rotina dela. Doutor Montenegro era o psiquiatra particular da família. Um homem de uns 60 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um consultório na rua mais cara da Savassi. Ele cobrava R$ 1.200 por sessão. Em 2 anos, não tinha conseguido fazer Isabela pronunciar uma única palavra. Não mudei nada demais, dona Mariana, menti, mantendo minha voz firme. Só tenho passado mais tempo com ela. Brincado mais. Lendo histórias. Coisas simples. Mariana me estudou por um longo momento, seus olhos azuis frios como gelo. Ela era bonita de um jeito aristocrático, com maçãs do rosto altas e uma postura impecável que parecia ter sido construída ao longo de gerações de boas escolas e melhores modos. Continue fazendo o que está fazendo, ela disse finalmente. Mas se algo mudar drasticamente, eu preciso saber. Imediatamente. Isabela é frágil. Não podemos arriscar um retrocesso. Saí daquele escritório com o coração aos saltos. Mariana suspeitava de algo. Eu podia sentir. E se ela descobrisse sobre o líquido? Se ela soubesse que eu estava dando à filha dela uma receita caseira que nem sequer tinha aprovação médica, eu perderia meu emprego. Pior, poderia perder Isabela.
Mas quando olhei para a menina naquela tarde, brincando no jardim com algodão, perseguindo borboletas brancas que dançavam entre as roseiras, eu soube que não podia parar. Não agora. Não quando ela estava tão perto de voltar. No quarto dia, Isabela fez algo que ninguém esperava. Durante o almoço, com toda a família reunida na sala de jantar, incluindo a avó paterna, Dona Cecília, uma senhora de 78 anos que usava colares de pérolas mesmo em casa, Isabela largou o garfo, olhou diretamente para o pai e moveu os lábios. Sem som, mas formando palavras claras o suficiente para que qualquer um que prestasse atenção conseguisse ler: "Eu te amo, papai." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique congelou com o copo de vinho a meio caminho da boca. Mariana deixou cair o guardanapo no chão. Dona Cecília se benzeu 3 vezes seguidas, murmurando algo sobre milagres e promessas a santos. E então Henrique fez algo que eu nunca tinha visto: chorou. Não foram lágrimas discretas ou contidas. Foram soluços profundos, viscerais, que sacudiram seus ombros largos como ondas quebrando contra pedras. Ele se levantou da cadeira tão rápido que ela quase tombou, contornou a mesa em 3 passadas largas e pegou Isabela no colo, apertando-a contra o peito como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. "Minha menina", ele sussurrou contra os cabelos dela, a voz quebrada. "Minha menininha. Você está voltando para a gente." Isabela abraçou o pai de volta, e pela primeira vez desde o acidente, ela pareceu uma criança normal. Não a boneca de porcelana silenciosa que vagava pelos corredores da mansão, mas uma menina de 7 anos que precisava do abraço do pai. Mariana se levantou também, juntando-se ao abraço, e os 3 ficaram ali, no meio da sala de jantar, formando um círculo fechado do qual eu não fazia parte. Dona Cecília continuava se benzendo, e eu permaneci encostada na parede, observando tudo com um misto de alegria e medo crescente no peito. Porque eu sabia que o líquido estava funcionando. Mas também sabia que, quando as coisas melhoram rápido demais, alguém sempre quer saber por quê. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, ela segurou minha mão por mais tempo que o normal, seus olhos me agradecendo de formas que palavras nunca conseguiriam. Encontrei Henrique no corredor do 2º andar. Ele estava parado em frente ao quarto da filha, as mãos nos bolsos da calça social, o rosto ainda marcado pelas lágrimas mais cedo. "Helena", ele disse, a voz baixa. "Preciso conversar com você." Meu estômago se apertou. "Sim, senhor." Ele me levou até a biblioteca, um cômodo que eu raramente entrava. As paredes eram cobertas de livros do chão ao teto, muitos ainda com as lombadas intactas, nunca lidos. Henrique serviu 2 doses de uísque em copos de cristal e me ofereceu um. Eu aceitei, mesmo não sendo acostumada a beber. "Minha filha está mudando", ele começou, girando o copo entre as mãos. "Em 4 dias, ela mudou mais do que em 2 anos de tratamento. O doutor Montenegro está confuso. Mariana está esperançosa, mas assustada. E eu preciso saber, o que você está fazendo diferente?" O uísque queimou minha garganta, mas me deu coragem. "Senhor Henrique, eu só estou dando a ela o que ela mais precisa. Atenção, paciência, amor. Coisas que dinheiro não compra e médicos não receitam." Ele me olhou por um longo momento, seus olhos escuros me avaliando como se tentasse decifrar um código. Henrique Cavalcante não tinha chegado onde estava sendo ingênuo. Ele sabia quando alguém estava escondendo algo. "Minha esposa acha que você está usando algum tipo de método alternativo", ele disse finalmente. Ela pesquisou casos parecidos. Crianças com mutismo que melhoraram depois de tratamentos não convencionais. Ervas, chás, rituais. Meu coração disparou. "Dona Mariana está errada, senhor." "Está." Ele deu um passo na minha direção, a expressão séria. "Porque se você estiver fazendo algo que possa prejudicar minha filha, Helena, não vai ter misericórdia. Eu destruo carreiras com um telefonema. Posso fazer com que você nunca mais trabalhe em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, se eu quiser." O medo que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Não era medo de perder o emprego. Era medo de perder Isabela. De ser arrancada da vida dela quando ela mais precisava de mim. "Senhor Henrique", eu disse, forçando minha voz a permanecer firme. "Eu nunca faria nada para machucar a Isabela. Ela é como uma irmã para mim. Eu prometi cuidar dela, e é o que estou fazendo." Ele segurou meu olhar por mais alguns segundos tensos, então assentiu lentamente.
Continue fazendo seu trabalho. Mas se algo der errado, se Isabela regredir ou ficar doente, eu vou investigar cada segundo que você passou com ela. Entendido? Sim, senhor. Saí da biblioteca com as pernas tremendo. Subi para o meu quarto, um cômodo pequeno no terceiro andar, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma janela que dava para o jardim dos fundos, e sentei na cama, o frasco âmbar nas mãos. 3 dias restavam. 3 doses. E então eu saberia se minha avó estava certa, se as lágrimas da floresta realmente podiam trazer a voz de volta para Isabela. Ou se eu tinha apostado tudo em uma lenda que me custaria tudo. No 5º dia, Isabela acordou com febre. Não era alta, apenas 37,8 graus, mas foi o suficiente para que Mariana entrasse em pânico. Ela chamou o Dr. Montenegro às 6 da manhã, e às 8 ele já estava na mansão, com sua maleta de couro preto e sua expressão profissional impenetrável. Eu fiquei do lado de fora do quarto enquanto ele examinava Isabela, mordendo as unhas, um hábito que eu tinha abandonado aos 15 anos, mas que voltava sempre que eu ficava nervosa. Conseguia ouvir a voz dele através da porta, calma e metódica, fazendo perguntas que Isabela respondia com acenos ou negativas de cabeça. Quando ele saiu, 20 minutos depois, sua expressão era de curiosidade contida. A menina está bem, ele disse para Mariana, que esperava no corredor com os braços cruzados. A febre é baixa, provavelmente viral. Nada preocupante. Mas... Ele pausou, ajustando os óculos. Ela está diferente. Muito diferente. Os olhos dela estão focados. Ela está respondendo a estímulos de forma muito mais consciente. E quando eu pedi para ela tentar falar, ela moveu os lábios. Formou palavras. Sem som, mas com intenção clara. Mariana olhou para mim, então de volta para o médico. É possível que ela esteja melhorando naturalmente? Que o trauma esteja finalmente se resolvendo? Dr. Montenegro franziu a testa. Em teoria, sim. Mas mutismo seletivo raramente se resolve sozinho, especialmente após 2 anos. E quando se resolve, é gradual. Lento. O que estou vendo aqui é acelerado. Quase como se algo tivesse destravado um mecanismo neurológico. Algo como o quê? Mariana perguntou, sua voz ganhando uma borda afiada. O médico deu de ombros. Uma mudança significativa no ambiente. Uma experiência emocional profunda. Ele hesitou. Alguma intervenção externa que eu desconheço. Os olhos de Mariana se voltaram para mim como lasers. Helena, venha aqui. Engoli em seco e me aproximei, mantendo minhas mãos unidas na frente do corpo para esconder o tremor. O Dr. Montenegro acha que pode haver uma intervenção externa ajudando Isabela, Mariana disse, cada palavra cuidadosamente articulada. Você sabe de algo sobre isso? Não, dona Mariana, menti, olhando diretamente nos olhos dela. Minha avó sempre dizia que a melhor forma de mentir era acreditar na própria mentira enquanto você a conta. Só tenho cuidado dela como sempre. O médico me estudou com interesse clínico. Você tem formação em psicologia infantil? Terapia ocupacional? Não, senhor. Só experiência prática. Ele assentiu lentamente. Bem, seja o que for que você está fazendo, continue. Vou ajustar a medicação dela e aumentar a frequência das sessões. Quero acompanhar essa evolução de perto. Quando ele foi embora, Mariana me segurou pelo braço antes que eu pudesse voltar ao quarto de Isabela. Seus dedos eram frios e firmes, os anéis de diamante pressionando minha pele. Eu vou descobrir, ela sussurrou, o rosto a centímetros do meu. Se você está fazendo algo não autorizado com minha filha, Helena, eu vou descobrir. E quando isso acontecer, você vai desejar nunca ter pisado nesta casa. Ela me soltou e foi embora, o som dos saltos ecoando pelo corredor de mármore. Fiquei ali parada, o coração martelando contra as costelas, sabendo que o tempo estava se esgotando. Mas quando entrei no quarto e vi Isabela deitada na cama, o algodão apertado contra o peito, seus olhos se iluminaram. E ela fez algo que me fez esquecer todo o medo, soprou um beijo na minha direção. 2 doses restavam. 2 dias. E então saberíamos se o milagre era real ou se eu tinha condenado a nós duas. No 6º dia, Isabela me acordou. Isso nunca tinha acontecido antes. Sempre era eu quem entrava no quarto dela às 7 da manhã, abrindo as cortinas devagar para deixar a luz do sol entrar aos poucos, sussurrando bom dia enquanto ela ainda estava enrolada nos lençóis.
Mas naquela manhã, às 6h15, senti uma mãozinha pequena sacudindo meu ombro. Abri os olhos e dei de cara com Isabela parada ao lado da minha cama, descalça, usando pijama de unicórnios cor-de-rosa, o algodão debaixo do braço. Ela estava sorrindo. Não um sorriso tímido ou hesitante. Um sorriso largo, genuíno, que mostrava os dentes da frente ainda um pouco separados. Isa, murmurei, sentando na cama. O que foi, querida? Você está bem? Ela assentiu vigorosamente, então pegou minha mão e puxou. Queria que eu a seguisse. Levantei, ainda meio grogue, e deixei que ela me guiasse pelo corredor silencioso, descendo as escadas de mármore com cuidado para não fazer barulho. A mansão estava mergulhada naquela quietude densa da madrugada, quando até o tic-tac dos relógios antigos parecia alto demais. Isabela me levou até o Jardim dos Fundos, onde a grama ainda estava molhada de orvalho e o céu começava a clarear com tons de rosa e laranja. O ar cheirava a jasmim e terra úmida. Ela me puxou até o balanço, aquele mesmo balanço onde tudo tinha começado 2 anos antes, e apontou para o assento. Meu coração apertou. Você quer balançar? Ela balançou a cabeça que não, então apontou para mim. Queria que eu me sentasse. Obedeci, confusa, sentindo a corrente fria nas mãos enquanto me acomodava no assento de madeira. Isabela ficou parada na minha frente, seus olhos castanhos fixos nos meus, e pela primeira vez percebi que ela estava tremendo. Não de frio, de esforço. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Seus lábios se moveram, formando sílabas silenciosas, e eu podia ver a frustração crescendo em seu rosto, as lágrimas começando a se acumular nos cantos dos olhos. Ela estava tentando. Deus, como ela estava tentando. Está tudo bem, eu sussurrei, estendendo as mãos para ela. Você não precisa forçar. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Mas Isabela não desistiu. Ela respirou fundo, 1, 2, 3 segundos, e então empurrou o ar para fora com tanta força que seu corpo inteiro tremeu. E pela primeira vez em 2 anos, um som saiu. Não foi uma palavra. Foi apenas um sussurro rouco, áspero, como se suas cordas vocais tivessem esquecido como funcionar e estivessem reaprendendo do zero. HHHH. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Isso, Isa. Isso mesmo. Você consegue. Eu sei que você consegue. Ela tentou de novo, o rosto vermelho de esforço, as mãos pequenas fechadas em punhos apertados ao lado do corpo. Helena. Não consegui me conter. Pulei do balanço e a peguei no colo, girando com ela no jardim enquanto o sol nascia atrás das árvores, pintando tudo de dourado. Ela tinha dito meu nome. Não perfeitamente. Não claramente. Mas tinha dito. E foi a coisa mais linda que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Você conseguiu, eu chorava, rindo ao mesmo tempo. Você conseguiu, minha menina linda. Sua voz está voltando. Isabela me abraçou com força, enterrando o rosto no meu pescoço, e eu senti suas lágrimas molhando minha pele. Ficamos ali, balançando devagar no meio do jardim, enquanto o mundo acordava ao nosso redor. E naquele momento, eu soube que não importava o que acontecesse depois. Se me demitissem, se me processassem, se me tirassem dela, aquele momento tinha valido tudo. Mas o que eu não sabia era que alguém estava nos observando. Da janela do 2º andar, Mariana Cavalcante tinha visto tudo. E na mão dela, havia um telefone celular com a câmera ainda gravando. O café da manhã foi tenso. Mariana não disse nada sobre o que tinha visto, mas eu podia sentir seus olhos em mim a cada movimento que eu fazia. Henrique estava no escritório, em uma videoconferência com investidores de São Paulo. Dona Cecília tinha passado a noite na casa da filha mais nova. Era só eu, Mariana e Isabela na mesa de jantar, e o silêncio era tão pesado que parecia dificultar a respiração. Isabela comeu seu cereal com morangos normalmente, balançando as pernas debaixo da cadeira, cantarolando baixinho, ainda sem palavras, mas fazendo sons. Progressos pequenos que para mim eram monumentais. Helena, Mariana disse finalmente, a voz controlada demais. Depois do café, preciso que você venha ao meu escritório. Há algo que precisamos discutir. Engoli em seco. Sim, Dona Mariana. 20 minutos depois, eu estava de pé em frente à mesa de vidro dela, as mãos suando, o coração disparado. Mariana girou o laptop na minha direção. Na tela, um vídeo em pausa mostrava eu e Isabela no jardim, no momento exato em que ela tinha dito meu nome. Explique, Mariana ordenou.
Não há nada para explicar, Dona Mariana. Isabela está melhorando. É isso que todos queremos, não é? Ela se levantou, contornou a mesa e ficou cara a cara comigo. Não me trate como idiota, Helena. Crianças com mutismo seletivo não melhoram da noite para o dia. Não sem intervenção. E eu quero saber que intervenção é essa. Minha mente corria, procurando saídas, desculpas, qualquer coisa que pudesse comprar mais tempo. Mas antes que eu pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Henrique entrou, o rosto fechado, e atrás dele vinha um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, por volta dos 50 anos, usando terno cinza e carregando uma pasta de couro. Helena, Henrique disse, a voz dura como pedra. Este é Dr. Armando Furtado, toxicologista do Hospital das Clínicas. Ele vai fazer alguns exames em Isabela. Exames de sangue, urina, análise capilar, para verificar se há alguma substância não identificada em seu organismo. Meu mundo desabou. Senhor Henrique, isso não é necessário. Isabela está saudável, ela está. Isso não é uma sugestão, ele interrompeu. É uma ordem. Ou você coopera, ou eu chamo a polícia e faço um boletim de ocorrência por administração de substâncias não autorizadas a uma menor. Sua escolha. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Eu só quis ajudar. Eu nunca machucaria ela. Vocês precisam acreditar em mim. Mariana cruzou os braços. Então nos diga o que você deu a ela. Fechei os olhos. Respirei fundo. E então contei tudo. Sobre minha avó. Sobre as lágrimas da floresta. Sobre a receita ancestral que tinha sido passada de geração em geração na minha família. Sobre cada ingrediente que eu conhecia: camomila selvagem, mel de abelhas nativas, extrato de casca de romã, gotas de própolis verde, e aqueles que minha avó nunca tinha revelado completamente. Quando terminei, o silêncio no escritório era absoluto. Doutor Furtado anotava furiosamente em um bloco. Mariana estava pálida. Henrique parecia dividido entre raiva e incredulidade. Você deu uma substância não testada, não aprovada, sem supervisão médica, para minha filha de 7 anos, Henrique disse lentamente, como se estivesse tentando processar a informação. Você percebe a gravidade disso? Percebo, eu sussurrei. Mas também percebo que em 7 dias eu consegui o que 2 anos de médicos caros não conseguiram. Isabela está falando. Ou pelo menos tentando. Ela está voltando. E vocês sabem disso. Ela também pode estar sendo envenenada, Dr. Furtado interveio, sua voz clínica e fria. Dependendo dos componentes desse líquido misterioso, pode haver danos hepáticos, renais, neurológicos. Precisamos fazer esses exames imediatamente. Henrique assentiu. Faça. Use o laboratório particular. Quero resultados em 24 horas. E quanto a ela? Mariana perguntou, apontando para mim. Ela fica, Henrique disse, surpreendendo a todos nós. Sob vigilância constante. Sem contato a sós com Isabela até termos os resultados. Se os exames mostrarem qualquer coisa prejudicial, eu a processo. Se mostrarem que ela está limpa. Ele pausou. Vamos reavaliar a situação. Foi assim que passei o 6º dia, confinada no meu quarto, proibida de ver Isabela, ouvindo seus passos no corredor e seus sussurros frustrados quando alguém não a deixava entrar. A noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir, apenas fiquei olhando para o teto, rezando para santos nos quais eu não acreditava mais desde que minha mãe morreu, implorando para que os exames não mostrassem nada de errado. Porque restava apenas uma dose. Um dia. E se eu não pudesse dar essa última dose a Isabela, tudo poderia ter sido em vão. Eu nunca imaginei